Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a tarifa de 25% que foi anunciada pelo Trump contra qualquer país que comprar petróleo ou gás da Venezuela, hein? Vamos entender esse caso aqui porque vocês sabem que ano passado, a Petrobras do Lula esteve lá na Venezuela para fazer um acordo de exploração de petróleo e gás na Venezuela. O Lula, não preciso nem explicar para vocês, é amicíssimo do Maduro, amigo do coração, praticamente um amante homossexual do Maduro. E o Lula fez aquele teatrinho dizendo que não ia reconhecer a vitória do Maduro na Venezuela, na eleição, porque a eleição foi fraudada, eu não sei o que lá, mas como eu sempre falei para vocês, no fundo o Lula ama o Maduro, ele ia aceitar de qualquer jeito a eleição na Venezuela e a Petrobras, e botou a Petrobras para negociar com a Venezuela. Ou seja, arrisca essa tarifa de 25% se aplicar ao Brasil. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Quero Lula junto ao Capiroto, servidores públicos pró-liberdade e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Trump anuncia tarifa de 25% contra qualquer país que comprar petróleo ou gás na Venezuela. Segundo ele está dizendo, é que o país tem enviado, a Venezuela tem enviado propositalmente aos Estados Unidos criminosos de alto escalão lá do Trem de Aragua, que é uma gangue criminosa ligada ao governo do Maduro, tipo o PCC aqui no Brasil, ligado ao Lula, né, o Comando Vermelho também ligado ao Lula. O Maduro tem lá o seu submundo do crime ligado a ele lá também e estaria exportando essas pessoas lá para os Estados Unidos. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um problema. O Trump está certíssimo de expulsar pessoas do Trem de Aragua. Eu tenho minhas considerações com a forma um tanto apressada e prone a erros que o Trump está fazendo. Ele está com muita pressa de mostrar resultado, está querendo expulsar um monte de gente rápido para mostrar resultado, e com isso tem errado algumas coisas. A gente falou sobre alguns casos de pessoas que foram enviadas por engano como sendo parte do Trem da Aragua e que não eram, né? Então isso é ruim, porque é o que eu falo para vocês, esse tipo de erro tira a credibilidade do programa. O Trump está certo em expulsar essas pessoas, ele tem mesmo que expulsar esse pessoal criminoso de lá. A questão toda é que tem que tomar cuidado para justamente não jogar o nome, né, da operação aí no lixo, né? Enfim, o motivo do acordo com o presidente foi que o país seria enviado propositalmente esse pessoal do Trem de Aragua, né? Aqui, ó. Ou seja, o Trump já está com uma tarifa alta sobre a Venezuela, já proibiu a Venezuela, aqui, ó. O Trump cancelou o acordo petrolífero com a Venezuela. A gente explicou esse acordo petrolífero que estava acontecendo. O que houve na Venezuela? A Venezuela entrou no esquema do Lula, do petróleo é nosso, né? Estatizou todas as empresas estatais, proibiu todo mundo de fora da Venezuela de explorar petróleo e coisa e tal. E aconteceu a tragédia que acontece com todos os países que fazem isso, né? Como você não tem investimento novo, você acaba quebrando, né? Ou seja, você, num primeiro momento é ótimo, porque você explora o petróleo praticamente sem custo e coisa e tal, o petróleo está ali, está jorrando, você está ganhando dinheiro com aquilo, é ótimo. Só que o que acontece? Petróleo é uma área que você requer investimentos constantes. O tempo todo você tem que estar investindo em nova prospecção, em novas tecnologias para explorar petróleo, em novas formas de você tirar a receita com petróleo. No momento que você se isola do resto do mundo, que você fecha o seu mercado de petróleo para o resto do mundo, você acaba com um monte de equipamento velho, um monte de poço que não produz mais, um monte de ineficiência, e com isso rapidamente começa a decair a produção de petróleo. A Venezuela hoje tem dificuldade de produzir petróleo. É o mesmo caso da Bolívia. A Bolívia fez isso com o gás. A gente falou sobre esse caso, né, que a Bolívia, o Evo Morales invadiu as refinarias da Petrobras que tinham lá na Bolívia, invadiu mesmo, tomou na força. Não foi pago porra nenhuma. Depois que elas foram tomadas, o governo Lula negociou uma indenização com o governo do Evo Morales, mas isso não é a mesma coisa que vender. Vender é quando você acerta a coisa antes da ação. Se você toma a coisa e depois negocia uma indenização, isso não é venda, isso é tomada, né? Enfim, mas, de novo, isso pode parecer que a Bolívia se deu bem pra caramba, né? Se deu bem num primeiro momento, é o que eu falo pra vocês. Num primeiro momento é uma maravilha, tomei as refinarias aqui, paguei quanto que eu quis, paguei o trocado que eu achei que valia lá, um trocado qualquer pra Petrobras, foda-se. Eu estou explorando petróleo, explorando gás aqui na Bolívia, ó que beleza, ganhando dinheiro, que bacana, que legal. Só que aí o que aconteceu? Começou a secar os poços de gás na Bolívia e nenhuma empresa mais quer explorar gás na Bolívia. Como é que você vai explorar gás na Bolívia se você pode ser tomado pelo governo boliviano a qualquer momento? O governo pode ir lá e pode tomar a coisa a qualquer momento. Ninguém mais tem interesse em explorar gás na Bolívia. A Bolívia agora está com falta de gás, já não consegue exportar mais tanto quanto exportava antes. A expectativa é que em 2030 se torne importadora de gás.
Olha que coisa, a Bolívia, que tinha a maior quantidade, a maior reserva de gás natural, essa ideia de vamos fechar o Brasil, que tem uma pessoa, até um pessoal da direita que tem essa ideia. Não, porque vamos fechar o Brasil produz o petróleo, a gente vende só aqui e não vende nada para o exterior e não compra nada. Essa ideia é uma ideia de jirico, ideia de burro, ideia que não se sustenta. Não dá para fazer isso. Se você se isola do resto do mercado, você não tem dinheiro para investimento em novos postos, não tem acesso a novas tecnologias, não tem a troca com as outras petroleiras, com os outros investidores no mundo, você se ferra em muito pouco tempo, né? E a Venezuela está nesse mesmo problema. Lá eles estão, não tem ninguém para investir em furar novos poços, né? Aí o que aconteceu? O idiota do Lula negociou com o idiota do Biden para fazer aquela lorota de que não, vamos levantar um pouco as sanções à Venezuela em troca de uma eleição limpa, né? Lembra do papo da eleição limpa? E de fato o idiota do Biden caiu nesse papo que o Lula garantiu para ele que o Maduro ia fazer uma eleição limpa na Venezuela, não sei o que lá, e daí permitiu que uma petroleira americana fechasse um contrato lá com Nicolás Maduro, né? Qual que é o nome da petroleira mesmo? Chevron. A Chevron, que é uma das subsidiárias que veio lá da Standard Oil, lá da grande companhia americana lá de petróleo lá atrás, né, estava explorando petróleo na Venezuela devido ao acordo do Lula com o Biden e coisa e tal. O Trump chegou e tirou fora. Não, porra nenhuma, não vai ter mais isso não, acabou. E aí a Venezuela voltou ao problema, né? Tá aqui, ó. Petroleira americana é essencial para a economia da Venezuela e Trump sabe disso, né? Ou seja, o presidente americano está pronto para usar a presença da Chevron para obter o que deseja de Maduro. Só que ele não vai conseguir, por quê? Porque o Maduro está naquela situação que foda-se a Venezuela. Se ele atender as demandas dos Estados Unidos, ele perde o posto de presidente da Venezuela. É o que eu falo para vocês. Esse negócio de ser ditador, pro país é uma merda. Pro ditador é maravilhoso. O Maduro tá bem pra caramba lá na Venezuela, rico pra caramba, cheio de dinheiro, cheio de luxo e coisa e tal. A Venezuela tá uma merda. O Maduro tá beleza, né? Esse é que é o grande problema, esse que é o grande dilema. É o caso da Rússia com o Putin. A Rússia tá na merda, mas o Putin tá bem pra caramba, então ele não vai sair dali. Não tem como fazer o cara voltar atrás, né? Então, isso é o que está acontecendo. Só que, além disso, o Trump decidiu agora mais um passo nesse processo de sanção contra a Venezuela, que é justamente colocar essa tarifa contra qualquer um que comprar petróleo e gás da Venezuela. Isso é um problema, evidentemente. A primeira preocupação que eu tive foi, o Brasil compra petróleo e gás da Venezuela? Pelo visto, não, tá? Eu achei aqui, a informação mais nova que eu achei foi de setembro do ano passado, dizendo que o comércio brasileiro com a Venezuela desabou após as sanções voltarem, depois da eleição furada lá do Maduro, e no final das contas o Brasil, aqui ó, nos 7 primeiros meses do ano, os venezuelanos venderam ao Brasil principalmente fertilizantes, aqui fertilizante já é derivado de petróleo, hein? Alumínio, álcool e derivados, e produtos residuais de petróleo. Ou seja, não parece ser coisa muito significativa, o Brasil pode parar de comprar coisas da Venezuela. Agora, em compensação, a Petrobras esteve lá em março na Venezuela para avaliar campos de petróleo por lá, ou seja, o Lula está sim usando a Venezuela para tentar ajudar o amiguinho Maduro. Ou seja, isso aqui é março de 2024, tá? Então, ou seja, isso aqui eu espero que depois daquela eleição fajuta que teve lá, depois do Maduro ter colocado no cu do Lula, porque foi isso que aconteceu, né? O Maduro prometeu pro Lula que ele iria conseguir fazer uma eleição limpa e coisa e tal, e não fez nada disso, fez uma fraude aberta. Eu imagino que depois disso, eu espero que depois disso, a Petrobras tenha parado de fazer negócio com a Venezuela. Porque só se for maluco que vai fazer isso, né? O que vai acontecer com a Petrobras se ela começar a explorar petróleo na Venezuela? A mesma coisa que aconteceu na Bolívia. O cara vai encampar em algum momento, não, o petróleo é nosso, e não sei o que lá, e toma aqui, e vamos ficar para nós aqui, a coisa, ou seja, a Petrobras vai se ferrar nessa história, vai acabar levando até as sanções americanas contra o Brasil. Então existe negociação da Petrobras explorar petróleo na Venezuela. Eu espero que isso não vá para frente, eu espero que isso tenha parado e não vá para frente, né? Então certamente essa tarifa secundária do Trump contra qualquer país que negociar petróleo com a Venezuela vai doer em Cuba. Cuba vive de petróleo venezuelano, tem vários outros países que compram petróleo venezuelano. O Brasil, eu espero que não compre, eu espero que pare de comprar fertilizantes da Venezuela e outros produtos derivados de petróleo, né? Vamos ver o que vai acontecer com isso daqui. Mas essa daqui é uma tarifa que eu acho que faz sentido. Ninguém está brigando com essa tarifa. Repara a diferença. Quando o Trump bateu no México e no Canadá, todo mundo falou, caramba, que absurdo essa tarifa no México e no Canadá.
Por quê? Porque o México e o Canadá são países aliados do Trump, são países democráticos. Que eu gosto lá da mulher lá do México? Não, acho que ela é uma esquerdista de merda. O cara do Canadá também é outro esquerdista de merda. Mas a verdade é que teve eleição lá e não consta que teve nenhum problema, não tem nenhuma ditadura acontecendo nesses países. Então, assim, o Trump botar tarifa nesses países é uma coisa que realmente soou excessiva para todo mundo. São países aliados. Ah, mas ele quer acabar com o tráfico de fentanil para os Estados Unidos. Eu acho perfeitamente justo. Ele não precisa fazer isso através de tarifas. Ele pode negociar com esses países. Ele não precisa ficar impondo tarifas para fazer isso. Muito menos botar tarifa, tirar tarifa, botar tarifa, tirar tarifa. Repara que essa tarifa aqui ninguém reclamou. Porque ninguém vai reclamar por causa da Venezuela. A Venezuela realmente merece toda a punição possível do mundo inteiro. Venezuela, Rússia, Cuba, todos esses países ditatoriais de merda merecem mesmo punição. É o que eu falo para vocês. Há uma diferença nisso daí. Há uma diferença entre você sancionar, ou botar tarifas aleatoriamente em países aliados, em países que não tem nenhuma briga séria, que não tem problemas democráticos, e você botar tarifas para punir países que realmente estão mal. Nesse caso aqui, estou 100% com o Trump. Parabéns ao Trump por essa medida. Espero que aumente para 50% em breve. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.